filha, conheço você desde o seu nascimento. Tenho visto todos os seus passos longe de mim. Tenho percebido seu vazio, longe de tudo o que eu criei para você. Mas hoje eu quero te preencher. Existe um lugar guardado aqui para você. Filha, eu rasguei o véu. Hoje você pode entrar. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Dividir uma mensagem com vocês que Deus tem colocado em meu coração e eu não quero mais guardar, eu quero compartilhar. E essa mensagem de hoje é com base em um sonho que eu tive na semana passada. Na verdade, logo após que eu fiz a publicação do último vídeo da semana passada, eu pedi assim uma confirmação de qual seria a mensagem que ele gostaria que eu dividisse nessa semana. E aí no mesmo dia, na verdade à noite, eu tive um sonho que foi com base na ministração que eu fiz da dança anteriormente, que eu fiz uma ilustração, né, através da dança, mas o sonho foi basicamente assim. Eu sonhei que eu estava em um lugar e eu ouvi uma voz que me falava assim: pode entrar neste lugar, existe um lugar guardado aqui para você, existe um lugar aqui que você pode entrar. Só que para que eu tivesse acesso a esse lugar, tinha um pano branco na minha frente. E para mim entrar nesse lugar, eu tinha que me abaixar por debaixo desse pano. E depois que eu passava por debaixo desse pano, eu chegava nesse lugar. E aí o Senhor me trouxe dois pontos em relação a esse sonho. Duas interpretações. O primeiro é em relação à intimidade. O Senhor, Ele quer ter intimidade, Ele nos formou para ter intimidade com Ele. A intimidade não está reservada para algumas pessoas. Essa intimidade está declarada para todos os filhos do Senhor. Existe no nosso interior um desejo grande em preencher um vazio. E esse vazio só é preenchido com a intimidade com o Senhor. E o segundo ponto que eu entendi desse sonho é que para que a gente consiga entrar cada vez mais em um nível profundo de intimidade com o Senhor, é necessário que a gente se humilhe em oração. Na parte do sonho em que eu me abaixo para acessar esse lugar, eu entendi, o Espírito Santo me ministrou em meu coração de que é necessário realmente que a gente se submeta à vontade do Senhor, que a gente se entregue
em oração, na leitura da palavra, para que a gente consiga ter acesso a esse lugar que Ele tem reservado para nós. Eu li certa vez uma frase que me marcou muito e dizia assim: Deus não tem filhos preferidos, Ele tem filhos que o preferem. E um desses filhos que o preferem, eu quero falar hoje aqui, que está na Bíblia. Ele se chamou Moisés e foi um homem que se submeteu totalmente à vontade do Senhor, mesmo entendendo as fragilidades dele, mesmo entendendo as limitações dele. Eu gosto muito da história de Moisés, porque me lembro muito de quando o Senhor declarou, promessas sobre minha vida em relação a isso, quando o Senhor chamou Moisés para que ele fosse liderar uma multidão. E Moisés falou assim: Senhor, mas como eu mal sei falar, eu não sei falar direito. E o Senhor falou assim: não, foi você mesmo que eu escolhi, eu quero que você se levante para levar o meu povo, os israelitas. E Moisés, a todo momento, em todos os processos, ele se submeteu à vontade do Senhor, mesmo não sabendo falar, mesmo trocando as palavras, como eu muitas vezes troco aqui, mas ele se submeteu à vontade do Senhor, ele esteve sempre à frente do que o Senhor estava pedindo para que ele fizesse. E o retorno de tudo isso é que ele teve uma intimidade absurda com o Senhor. O retorno disso, a consequência disso, foi a grande intimidade que Moisés tinha com o Senhor. E a palavra que eu quero falar hoje é com base nisso, e está em Êxodo 33, no versículo 7. Eu vou começar a ler no versículo 7, que diz assim: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Nesse ponto eu vou parar um pouco, porque aqui Deus já deixa uma demonstração clara de como a gente pode iniciar essa intimidade com o Senhor. É necessário que seja construída realmente uma tenda do encontro. E eu não digo só um espaço físico na nossa casa. Eu gosto de ter um espaçozinho reservado, mas existem momentos que eu, em qualquer parte da casa, eu estou orando, eu estou buscando o Senhor. Então, assim, mesmo que você não consiga encontrar um espaço em sua casa, eu me lembro que na minha antiga casa era muito pequenininha. Tinha só um quartinho, uma salinha, uma cozinha, tudo muito junto, tudo muito aglomerado. E eu ficava assim pensando: poxa, mas eu queria fazer um cantinho para o Senhor, eu queria fazer um cantinho para o Senhor. E eu me lembro que eu peguei uma almofada que eu tinha no sofá e coloquei assim bem no cantinho assim da cama. E ali era o meu cantinho, ali era o meu momento com o Senhor. Então, assim, não depende do espaço físico. A tenda do encontro está em nós mesmos. A gente precisa realmente tirar uma parte do nosso dia, seja pela manhã, pela tarde, pela noite, não importa, mas que seja um momento do nosso dia para estarmos com o Senhor. E que essa busca seja uma busca diária. E isso faz com que a gente consiga desenvolver uma intimidade com o Senhor. E eu destaquei alguns pontos aqui hoje, porque assim, essa mensagem é uma mensagem que eu queria muito falar, já faz tempo, só que o Senhor estava sempre me pedindo: calma, filha, você vai falar, tenha calma, você vai falar. E aí eu destaquei alguns pontos aqui que eu queria dividir muito com vocês. E um desses pontos que o Senhor colocou no meu coração é que conversar com Deus é o nosso alimento diário. Como a gente sente a necessidade de comer, de beber, as nossas necessidades físicas, assim também é algo de prioridade a nossa conversa com o Senhor, o nosso alimento diário com o Senhor, seja na oração, seja na palavra, seja na adoração. Todas essas coisas devem ser diariamente, porque a nossa alma pede isso. Assim como o nosso corpo pede pela comida, pela bebida, a nossa alma foi criada por Deus para que tivéssemos intimidade com o Senhor. Então, às vezes a gente tem um vazio, a gente tenta preencher esse vazio com amizades, com relacionamentos, com trabalho, ou às vezes até com a igreja. Logo quando eu retornei para a igreja, na pandemia, eu ficava assistindo pregações de manhã, de tarde, de noite, só que eu continuava com um vazio no meu interior e eu ficava orando, falando com o Senhor, que eu não entendia o que estava acontecendo, porque ao meu ver, eu estava buscando, porque eu estava assistindo pregação o dia inteiro, mas através de uma pregação,
O Senhor falou comigo que nada mesmo, nem a gente ir para a igreja todos os dias, nem isso é capaz de preencher completamente o vazio que existe no nosso interior, porque o nosso interior busca incansavelmente a presença do Senhor. E a oração é um dos combustíveis que nos dá acesso a maior intimidade com o Senhor. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer as orações mais detalhadas, mais íntimas com o Senhor, em falar coisas minúsculas do meu dia, eu percebi que quando eu comecei a orar assim de forma mais aberta, mais sincera, o Senhor se revelou para mim também de forma mais íntima, mais detalhada, mais específica. Eu comecei a pensar nisso depois que o Espírito Santo colocou em meu coração em relação ao relacionamento do Senhor com Adão. Logo no início de tudo, o Senhor se relacionava com Adão diariamente, ele visitava o jardim diariamente. E o que Adão tinha para conversar com Deus? Se não fosse uma árvore que nasceu, um animal que nasceu, não era nada assim muito grande, eram coisas cotidianas do dia a dia dele, sabe? Então, o Senhor nos criou também para isso, para que a gente converse com ele, coisas naturais do nosso dia, não só coisas grandes, mas principalmente as menores. Eu acho que quando a gente começa a conversar com o Senhor em oração sobre coisas pequenas, quando vem as coisas maiores, a gente tem uma maior liberdade em se abrir, em estar com o coração sincero, porque às vezes a gente tenta maquiar algumas coisas, assim, não tenta ser tão sincero com medo do que o Senhor vai pensar, a gente tenta se esconder os nossos sentimentos, esconder as nossas reações, mas na verdade o Senhor sempre está aberto a tudo que a gente está sentindo. O Senhor sempre tem noção, o Senhor sabe que a gente, antes mesmo que a gente fale, antes mesmo que a gente pense, o Senhor já sabe que a gente vai fazer. Então, assim, cada vez que você se abre com maior sinceridade, com o coração mais aberto ao Senhor, Ele vai conduzindo melhor a intimidade entre vocês. E tinha muitos momentos que eu não tinha vontade de orar. Eu me lembro que eu chegava em oração, eu falava: Senhor, eu não tô com vontade de orar, eu tô com sono, eu quero dormir, ou então eu quero assistir televisão, eu quero ficar no Instagram, eu não tô com vontade de orar, mas eu não vou desistir, porque minha vontade de ter uma maior intimidade com o Senhor é maior do que essa minha vontade de não orar. E aí, eu em oração, falando assim: eu não tô com vontade de orar, mas cria em mim o desejo de ter vontade de orar. Então, mesmo que a gente não sinta vontade, porque a oração é uma prática contínua, mesmo com vontade ou sem vontade. A gente tem que estar sempre tentando buscar isso no Senhor, porque tanto o desejo, tanto o querer como o executar vem do Senhor. Então, se a gente entra na presença do Senhor pedindo: Senhor, me dá mais vontade de estar contigo, me dá mais vontade de orar, me dá mais vontade de ler a Bíblia, eu tenho certeza que o Senhor vai contemplar essa oração. E às vezes também a gente ora desacreditado. Às vezes a gente não está sentindo a presença do Senhor, a gente não está ouvindo Ele, e a gente tem a ideia de que, não, o Senhor não está me ouvindo. Eu teve um momento durante meus processos com o Senhor que Ele estava em total silêncio, completo silêncio. E eu sempre falava ao Senhor: Pai, eu estou orando, mas a sensação que eu tenho é que minhas orações não estão passando do teto dessa casa. Então, mesmo sem sentir, mesmo sem ouvir, eu falava: Senhor, vou continuar orando, vou continuar buscando sua presença. Eu me apeguei completamente a um versículo que está em Hebreus 11:1, que diz assim: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então eu falava: Senhor, eu tenho plena convicção que o Senhor está aqui, eu não estou vendo, eu não estou sentindo, eu não estou ouvindo, mas se sua palavra diz que o Senhor está comigo todos os dias da minha vida, eu vou acreditar, porque o Senhor não é homem que mente e nem volta atrás nas palavras que declara. Então eu me agarrava mesmo
Por isso que é muito importante não só a oração, como a leitura da Bíblia, porque na Bíblia você tira toda a mentira que às vezes o inimigo coloca no nosso ouvido, de que você está orando à toa, você está perdendo tempo, ele não está te ouvindo, você não merece ser ouvida. Não, na Bíblia diz que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Na Bíblia não diz, o Senhor está conosco só quando merecemos. Não, o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Eu colocava isso no meu coração e falava, eu não vou parar de orar, mesmo que eu não esteja sentindo, mesmo que eu não esteja ouvindo, eu não vou parar de orar. E assim, a oração diariamente produz em nós uma dependência total do Senhor. Eu não conseguia ficar um dia sequer sem falar com meu melhor amigo. Não tinha condições. Quem ia me ouvir e não ia me julgar? Quem ia ouvir os meus dramas, as minhas besteiras do dia sem me julgar? Quem iria me incentivar? Quem iria olhar para mim com um olhar de amor? Era impossível eu conseguir ficar um dia sem conversar com um pai tão amoroso, tão presente, tão cuidador, tão protetor, tão engraçado. Existiam momentos que eu entrava, e existia não, ainda existe muitos momentos que eu entro na presença do Senhor, principalmente em dias que são tão difíceis, eu chegar na presença do Senhor e eu começar a orar e o Senhor fala assim, você está com pesos em você que eu não coloquei, me dê esses pesos, me deixa retirar esses pesos. E aí, conforme eu ia orando, eu ia sentindo uma leveza, uma tranquilidade. Então assim, isso traz uma dependência do Senhor e é maravilhosa essa dependência, é libertadora na verdade, porque é uma dependência que nos traz paz, que nos traz a confiança de que Ele está no controle de todas as coisas. E eu sempre falo ao Senhor, quando eu estou em oração, que é impossível não se apaixonar por Ele. E é por isso que eu criei esse projeto, porque eu quero que muitas outras pessoas tenham essa intimidade com o Senhor, porque de verdade o véu foi rasgado, não existe mais esse véu. Pela morte de Jesus na cruz, não existe mais esse véu. Então a gente tem acesso à presença do Senhor, um acesso livre e lindo. E na verdade, eu iniciei também esse projeto com o desejo de mostrar o quanto Jesus é lindo, o quanto é apaixonante viver com o Senhor, o quanto é apaixonante você estar em dependência do Senhor. E essa intimidade que a gente vai construindo com o Senhor é fruto de renúncia, sim. É fruto de renúncias. Eu precisei renunciar muitas coisas durante esse processo. Precisei renunciar amizades, precisei renunciar lugares, precisei renunciar conversas, precisei renunciar minha própria personalidade. Mas se fosse preciso renunciar novamente, eu renunciaria. Porque hoje eu posso encontrar no Senhor uma alegria onde eu nunca tive, uma paz onde eu nunca tive, um amor onde eu nunca tive. É um amor mesmo incondicional e avassalador. E eu não digo isso da boca pra fora, não. Essa semana mesmo eu estava anotando, né, sobre o estudo desse vídeo. E quando eu estava anotando, eu recebi uma mensagem de uma amiga minha que falou assim... Ela falou assim, o Senhor manda te dizer que enquanto você se lançar, Ele vai fazer coisas enormes através desse projeto. E não tem como a gente não se emocionar, porque enquanto a gente está fazendo, Ele já vai usando a vida de outras pessoas, sabe? Para nos encantar mais ainda. E durante todo esse processo de intimidade com o Senhor, eu sempre falo que, Senhor, eu tô apaixonada por Ti, mas aí vem outras coisas, eu fico, meu Deus, eu me apaixonei mais ainda. Então, assim, é algo viciante, é algo maravilhoso, é algo que eu realmente queria muito que todos estivessem vivendo. Sei que esse vídeo foi um pouquinho mais longo, mas é um assunto que eu sentia muita vontade de falar. E a todos que estão com o coração aberto para receber essa mensagem, eu quero pedir ao Senhor que hoje mesmo o véu seja rasgado na sua vida e que Deus possa fazer com que você tenha uma intimidade com Ele maior e que ainda hoje você tenha uma experiência forte e marcante com o Senhor. Porque eu creio que todas as pessoas que estão recebendo esse vídeo com o coração aberto serão impactadas pela presença do Senhor, porque eu estou sendo só apenas usada. Esqueça até o meu nome, mas eu quero que realmente
através desse vídeo, você possa sentir o interesse em buscar o Senhor, em ter um momento com o Senhor, em levar uma vida de intimidade com o Senhor, porque não existe nada melhor do que isso. Que Deus abençoe seu dia e que essas palavras sejam gravadas no seu coração e que você possa sentir a presença do Senhor hoje cada vez mais forte, em nome de Jesus.